Aqui iniciou, não sei se aí. Beleza. Iniciou. Tá, sim. Assume aí. Ligar o microfone. Deixa eu tirar. Então, vamos lá. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, estamos no estudo, tentando aprender, tentando nos comunicar contigo, através desse estudo maravilhoso, que nos traz sempre muito conteúdo, para que nós possamos, durante a semana, abrir os nossos olhos, nossos corações, ampliar as nossas mentes e também arquear os nossos braços para todos aqueles que necessitam. Nesse momento, passa pela nossa mente os que mais estão necessitados são aqueles que perderam seu emprego nessa pandemia. São aqueles que adquiriram Covid. Outros que ainda estão perambulando, ainda meio sem noção dos seus erros e não conseguem observar ainda a grande arma que tem, que é os desígnios de Jesus, seu grande alívio. E aqui nós estamos justamente para isso, para aprender a lidar com isso e seguir em frente. E peço, Jesus, a tua aprovação para que nós possamos conseguir ir em frente com essa dádiva que tu nos trouxeste. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, os amigos espirituais. Que a doce paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus, né? Boa noite, seu Roberto. Boa noite, prima. Boa noite. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Gordinho. Boa noite, família. Amiga. Boa noite. Boa noite. Primo, Zé. Boa noite. Hoje nós estamos estudando o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Não sei se mais alguém entrou, né? Mas eu acho que não, né? Só vocês não, dois. Por mesmo, enquanto, né? não. É. Tá. E estamos no capítulo 27, versículo 11. Né? Jesus diante de Pilatos. Isso. Tá? E, Elisa, vamos ler, então. Poxa, é longo, né? Até o capítulo, versículo 26, né? Ué, para ler eu leio tudo, aí você depois vem dissertando. Porque não tem isso, então, né? Tem algumas coisinhas. Bom, então vamos lá. É contigo agora, Elisa. Tá. Então, o estudo de hoje é do Evangelho de Mateus, tá? Nós estamos no capítulo 27, no versículo 11, que é Jesus diante de Pilatos, tá? Vamos lá. Capítulo 27, versículo 11. Jesus foi colocado diante do governador, e o governador o interrogou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? Jesus disse: Tu dizes. Ao ser acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouve quantas coisas testemunham contra ti? E não lhe respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador maravilhar-se imensamente. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a turba quisesse. Então, tinha um preso notório chamado Jesus, Barrabás. Portanto, enquanto estavam reunidos, disse-lhe Pilatos: Quem quereis que eu vos solte? Jesus, Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? Pois saiba que por inveja o entregaram. Enquanto estava sentado no estrado, sua mulher lhe mandou dizer: Não te envolvas com esse justo,
pois muitas coisas sofri hoje, em sonho, por causa dele. Os sumos sacerdotes e os anciãos persuadiram as turbas para que pedissem Barrabás e matassem Jesus. Em resposta, disse-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles lhe disseram: Barrabás. Diz-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Dizem todos: seja crucificado. Ele disse: no entanto, que mal ele fez? Eles gritaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. Pilatos, ao ver que nada ajudaria, antes, pelo contrário, gerava tumulto, pregando água, lavando as mãos diante da turba, dizendo: sou inocente desse sangue. Isso é convosco. Em resposta, todo o povo disse: o sangue dele cai sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Depois de açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Bom, aqui nós estamos vendo um encontro, né? Um triplo encontro, né? Jesus, Pilatos e Barrabás, né? Nós temos em Jesus, né, a luz do mundo, Pilatos representando a autoridade do mundo e Barrabás representando o lado mal do mundo, né? Então, por aí nós vamos ler o que está aqui e conversar a respeito dessa passagem aqui que é interessante, né? Todas são, né? No versículo 11, né? Quando o governador interrogou: tu és o rei dos judeus? Porque os sumos sacerdotes tinham que, veja bem, pelo lado moral, eles não tinham como condenar Jesus. Jesus, né, foi perfeito em toda a sua missão. Nada fez, né, o mínimo de errado. Nada, nada, nada. Então, como eles estavam diante do poder do mundo, eles tinham que arranjar alguma coisa que fosse contra quê? Roma. Então, ao intitular Jesus de rei dos judeus, ou seja, estava arrumando um reinado material para Jesus e que ele teria que, perante isso, né, dar conta a Roma. Se ele é o rei, dar conta do reinado dele a Roma. Logicamente, Pilatos sabia desde o início que ele não era nada disso, mas como ele chegou lá como rei dos judeus, né, Pilatos o interrogou. E Jesus responde uma coisa muito... Quer dizer, é um crime, né? É um crime se considerar rei de algum país que estiver sob o jugo de Roma. Mas Jesus responde com simplicidade: tu dizes. Porque Jesus realmente é o rei dos judeus. Aí, quando nós vamos no livro O Consolador, que aliás eu não estou com ele aqui, mas pergunta ao Emmanuel sobre essa questão da... O que significa Israel e o que significa Jerusalém, né? E Emmanuel responde que Israel e Jerusalém significam a humanidade terrestre, a humanidade da terra. E Jesus, sim, é o rei, nosso rei, mas o nosso rei o quê? Espiritual, não material, não do mundo. E Pilatos compreendeu isso, porque ele estava vendo que Jesus, num momento, não tinha nada de errado. Ele estava achando que vai falar aqui na frente que era uma inveja, né, intriga. Os judeus eram muito barulhentos, eram muito, né, brigavam entre si o tempo todo. Era uma coisa impressionante, né? E Jesus fala, né, mais ou menos assim, né? Sou rei, sim, sou, diz, espiritual. E nós podemos acrescentar que não é humano, fala o quê? Da humanidade. Tá? Alguém fala alguma coisa?
Ninguém fala nada? Bom, eu gosto do Evangelho por isso. Fica todo mundo calado. Não chegamos ainda às comparações, tá? Às conclusões. Estamos só comentando alguns momentos, né? Aí vai vir o versículo 12, o versículo 13, né? Que Pilatos fala: ouves quantas coisas testemunharam contra ti, e Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, a ponto do governador maravilhar-se imensamente. Naquela época, logicamente, Roma devia ter uma rede de espiões, né, dentro do povo. E devia ter chegado ao conhecimento de Pilatos que havia um novo profeta, que o cara era muito bom, que o cara, poxa, era, como se fala, o que ele falava, ele cumpria. Né? E o principal, ele não revidava o mal com o mal. Porque a partir do momento começou chegando a gente essa história aí, hein, gente? Está todo mundo preparado para isso? Né? Revidar o mal com o mal. Se Jesus revidasse de quem estava sendo acusado pelos anciãos, fariseus, pelaquela turma lá, Jesus estava o quê? Se colocando no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, isso aqui Pilatos ficou maravilhado. Né? Deve ter pensado, realmente é o que falaram dele. Ele ficou caladinho. Em momento algum, ele respondeu alguma coisa, tratou ninguém mal, né? Aceitou tudo calado. Porque ele é a verdade. E a verdade, ela não se mistura com a mentira, com a maldade, com nada disso. Ela, né, é pura, ela é santa, ela é ela. Nada, né, a tira do sério. A consciência tranquila, tudo isso representa a verdade, representa Jesus. Então ele se coloca nessa posição perante Pilatos. Não revida o mal com o mal. A pergunta agora é para a gente. Nós não revidamos o mal com o mal? Consuelo, você que eu gosto de perguntar a você. Eu não sou nada boa. Se eu fosse boa, eu não estava aqui. Então está todo mundo aqui pelo mesmo problema que você. E aí, alguém mais falou alguma coisa? Esse negócio de revidar o mal com o mal? Nós temos um nome para isso aqui. Eu acho que a gente, eu acho que a gente, pelo menos um grupo, né, que leva o espiritismo a sério, está querendo trabalhar, eu acho que hoje assim, pensa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, respira fundo, copo d'água, deixa água na boca, quer dizer, faz um trabalho para não revidar. De vez em quando tropeça e revida. É complicado. Mas hoje a gente já faz esse trabalho interno. Eu vejo, eu tiro por mim, eu trabalho, você também, trabalha com pessoas que, cara, assim, atirou uma pedra, eles atiram 3. Né? Eu sei que você trabalha também com esse tipo de pessoa. Então, lá é assim. Né? Já me fere muito. Se eu disser assim, isso me feria antigamente, lá 30 anos atrás, não me feria tanto. Feria, mas não feria tanto. Hoje eu me ferei muito, quer dizer, já é uma análise. Né? Agora, a gente pensa antes um pouco. Já tem esse degrauzinho aí, né? Mas que de vez em quando a gente atira a pedra, atira mesmo. Aquele famoso, o nome moderno disso aí hoje, é aquele não levar desaforo para casa. Não é esse o nome moderno? Isso aí eu não vou levar para casa. Desaforo para casa eu não levo, não. Cara, eu nunca criei meus filhos assim. Eu procurei também não criar, graças a Deus. Né? Mas, né? Esse é o exemplo. Mas é mais ou menos por aí. Né? Esse é um exemplo que Jesus está nos deixando aí. Né? Não revidar o mal com o mal, não responder às agressões sofridas, principalmente quando você é inocente. E é o nosso caso aqui. A gente não suporta, às vezes, isso aí. E, às vezes, o cara disse que nós vamos poder perder até uma reencarnação.
O negócio é muito sério. A gente se extrapola no que fala. Né? Logicamente que hoje o que o Zé Roberto está falando é verdade. A gente procura pensar muito, mas tem hora que realmente, né, É difícil. é difícil. Aí, se a gente pensa, se eu me implicar muito, vou acabar infartando. Né? E realmente, né, está muito ainda, está muito assim, ainda muito vivo dentro de nós. É muitos dentro de nós, né, daquela famosa página que a gente já leu várias vezes, né, aquele monte de animais ainda está muito vivo dentro de nós. O tigre, o leão, o rinoceronte, está tudo aqui dentro. E quando mexe com eles, eles despertam com disposição. Prima, não fala nada, seu Roberto? Não, eu tô ouvindo sua realidade e meu silêncio é confirmando tudo que eu estou ouvindo de você. Porque é uma realidade. Nós não realmente essa na verdade é a seguinte: a fera antes do hominal ainda está dentro de nós, está muito latente dentro de nós. Nós ainda não conseguimos nos livrar dela e vai levar tempo para nós nos livrarmos dela. Vai levar muito tempo ainda. Né? Você vê tudo o que acontece, eu quero justiça. Não está querendo justiça, está querendo vingança. Da atitude, como as pessoas falam que querem justiça, não é justiça, querem vingança. Então, isso está muito vivo ainda dentro de nós. Né? Poucos, Chico, Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa, isso tudo realmente dava o outro lado da face para apanhar. Mas o resto nós ainda estamos com as nossas feras dentro de nós, não tem a dúvida. É isso aí. Prima, fala alguma coisa? Elisa? Nem fala nada. Ô, primo, eu sou igual o Zé Roberto, eu penso, mas depois que eu falo. Então você Penso primeiro bastante. mete a palmatória e depois pensa, né? Depois eu penso. Mas Isso. nós, no momento do planeta, estamos vivendo momentos difíceis, onde a gente consegue escutar vários desaforos, várias palavras de baixo calão, e a gente realmente não dá para ficar nem um dia sem revidar pelo menos alguma, né? Mas eu penso depois, não deveria ter feito isso, nem falado. Alô, Mas Jay, a gente sempre acaba caindo. É Fala. verdade. Fala você tem desculpa. por quê? Isso é instinto de professora, entende? Então, Ah, você tem desculpa. E hoje é o dia dos professores, né? hoje estou tranquila. Parabéns, tudo de Parabéns, bom. Já demos parabéns para os professores, né? parabéns, já. Obrigada. E já dei umas palmatórias aqui na Aninha para ela começar. Eita, pô. Pô, já está ensinando a menina. Está ensinando a menina mal, hein? Bota ela de castigo. É inadmissível que você tenha feito isso. Inadmissível. Aí depois ela vai te fazer queixa, Roberto. Vai. Depois ela faz queixa. Com certeza ela vai fazer queixa de você. Mas por É isso aí. enquanto realmente o momento do planeta está todo mundo muito estressado, muito alvoroçado, e as pessoas começam a falar desaforos à torta e à direita por nada. Se nós não conseguirmos manter o nosso equilíbrio, fica difícil, realmente. Pensar 3 vezes que somos espírita e que nós precisamos passar por isso e escolhemos estar aqui nesse momento. Então, tolerar é a palavra do momento, tolerância. É verdade, é verdade. Elisa, falou alguma coisa? Não, está aqui prestando atenção na narrativa deles. A palmatória da Lucinha, né? Não, eu acho que passa por isso mesmo. A nossa falta de equilíbrio e a nossa falta de maturidade espiritual. Quer dizer, como é que é? Não fale ofendendo maturidade ninguém, espiritual. Não fale maturidade espiritual, pelo amor de Deus. não querendo ofender ninguém, mas a nossa
A maturidade espiritual estava ontem eu não sei se era na quarta-feira no Miramês ou no Livro dos Espíritos, acho que era no Livro dos Espíritos. Então, eu acho que a gente ficou muito tempo nessa ignorância espiritual. E a falta desse tempo, é claro que tudo chega no tempo certo, mas a falta desse tempo nos deixou muito tempo neste hábito do revide, né? Que você vê lá, acho que se não me engano, capítulo 11, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala do duelo, né? Então, esse duelo não é mais aquele duelo da idade medieval, onde um ia de costas para o outro, se virava e pá, tirava um no outro. Não, o nosso duelo agora é um duelo de palavras, né? De atitudes insanas, que é o que o tempo fez conosco. Nós só trocamos de armas, mas nós continuamos do mesmo jeito, querendo revidar, querendo acertar as contas, como era o duelo. O duelo era um acerto de contas. E a gente, com a palavra, continua buscando um acerto de contas para minimizar o ressentimento e a mágoa, que são as emoções que a gente armazena por qualquer coisinha. Resumindo, o orgulho fala mais alto. Com certeza, porque o acerto de contas e o duelo nada mais é que o orgulho ferido. Sem dúvida. Mas antigamente, pelo menos, era frente a frente, né? Às vezes as palavras elas são tão veladas, elas vêm numa hora são agressivas e você não espera da pessoa aquilo. Quando você não espera e você não sabe nem por que está recebendo, eu acho que é pior do que um corte de cabeça mais rápido, né? Mas são os duelos modernos. Os duelos modernos. Você nem sabe por que foi agredida e está sendo agredida, e é uma coisa velada, né? Porque essas palavras às vezes vêm desenhadas, né? Vêm no meio de flores, e isso machuca, né? E você não pode falar nada, você fica quieta e você fala assim, mas por quê? Às vezes você pergunta, o que eu fiz? Não é se dando uma de vítima, não, né? Mas por quê? O que eu fiz? Né? E nem sabe. Então, é isso que nós estamos estudando. O que eu te fiz para escutar? O que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez, né? Então, é isso aí. Como parceiro. diz Nelsinho, nasceu e vingou. Então, a nossa atitude é que deve ser essa aqui, né? Está aqui, no versículo 14. E não lhe respondeu nenhuma palavra. Ou seja, a pergunta de Pilatos foi essa: não ouves quantas coisas testemunham contra ti? Essa é a pergunta no versículo 13. Quer dizer, estão testemunhando coisas que vão levá-lo à morte. E ele não lhe respondeu nenhuma palavra. É isso que maravilhou Pilatos. Ele realmente era aquilo do que ele pregou. E isso aqui, a gente vê a inspiração, né, de que os escribas, né, os que escreveram esses evangelhos, não estou falando dos evangelistas somente, que esses evangelhos, né, de repente, não foram assim, mas o que chegou até a gente é a inspiração desse povo, a inspiração desse pessoal. Né, as simples palavras, tá? Isso tudo que nós falamos aí, que você agora, a Elisa começou e você confirmou. Nós estamos inocentes. Quer dizer, ninguém é inocente, né? Mas nós nos achamos inocentes. O nosso orgulho, né, acha que nós não devemos ouvir aquilo. Mas Jesus, que realmente era o inocente, ouviu e não respondeu nada. É o exemplo, modelo e guia da humanidade. Tá? Parabéns para vocês duas. Explicaram tudo bonitinho. Né? Mais algum comentário ou vamos seguir um pouquinho mais? Acho que nós podemos seguir. Então vamos lá. O versículo 15 está falando uma coisa aqui que era política. Por ocasião da festa, o governador, para fazer uma firulinha lá, né, fazer um bonitinho com o pessoal, soltava algum prisioneiro. E ele, vendo que Jesus... Olha só, Pilatos, que há um bate-boca aí muito grande até hoje, que os judeus acusam os romanos de ter crucificado Jesus. Tá? E os romanos se defendem, não.
Foram vocês que fizeram de tudo, etc. Mas nós estamos vendo aqui que Pilatos, apesar de toda a sua covardia, né, ele está procurando ainda defender Jesus. Está procurando de todas as formas. Ou seja, olha só, ele lembrou, peraí, eu tenho que soltar um prisioneiro. Ele podia ter 50 prisioneiros, ele não, só mirou naquele que estão ali do lado naquele e que fez, ele escolheu o pior dos prisioneiros naquele momento, para botar, né? É como se pegasse o Chico Xavier e algum cara aí bem pesado aí desses bandidos que nós conhecemos, precisamos dar nome, né? Ó, o que você quer, prefere que eu solte aí? Esse fulano aqui ou o Chico Xavier? E a Consuelo, Lourdinha, Elisa, todo mundo lá pulando. Solta o fulano, deixa o Chico Xavier preso. Então era uma festa política. Não era uma festa em que o governador, para fazer essa, né, escolhia. E olha, ele está, de novo, repito, tentando defender Jesus. Tá? Então tinha um preso notório chamado Jesus Barrabás, que é interessante. A palavra Yeshua significa salvação. Bar, filho. Paz, pai. A salvação, né, digamos, vem do filho do pai. É uma coisa curiosa esse nome. Eu não tinha prestado atenção. Em algum lugar eu li isso, né, e a gente vê que é um bandido. É muito interessante isso. Né? Eu não entendi até agora, estou tentando entender o sentido disso. Uma hora a gente consegue entender, né? Então pegaram o Barrabás, que significa, que representa o mal, e colocaram ao lado do bem. Tá? Vamos lá. Continua no 16. Não, no 17 agora. Portanto, enquanto estavam reunidos, disse-lhes Pilatos: quem quereis que eu solte? A salvação, Jesus Barrabás ou Jesus o Messias, o Cristo? Isso aqui, a gente vai lá no Gênesis, tá? No início, nós temos 2 irmãos. São 2 irmãos, filhos de Deus, né? Só que lá nós temos um simbolismo o quê? Caim e Abel. Caim e Abel. Mas todo mundo sabe de qual é salteado, cabeça para baixo, essa história. Tá? Quem matou quem? Quem fala nada, gente? Quem matou quem? Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Caim matou Abel. Beleza. Caim matou Abel. Quem? Zé Roberto vai falar? Ninguém vai falar. Então, vamos lá. O que é que fala lá na Bíblia que Caim era? Você se lembra, ô Consuelo? O que é que Caim fazia? A vida dele? O que é que ele era? Ele criava Animais. animais, E cuidava da terra. da terra, Era agricultor, pecuarista, etc. E quem era Abel? Abel, eu não me lembro, realmente não me lembro. Pastor. Pastor. Então, o que é que representa isso aí? Quando Caim mata Abel, Caim, nesse momento, está também significando o quê? A humanidade. Tá? A humanidade está preferindo Caim, tá? Porque é totalmente ligado à terra. Depois nós vamos ver lá na frente, quando Caim mata Abel, que vai para aquela cidade e casa com a macaca, que não tinha mulher, né? Casa com a macaca. Ele vai fazer só tecidos de guerra, tecidos para isso, arados, quer dizer, só coisa relativa à terra. Caim representa o homem material. E Abel, o pastor. Né? Abel representa o homem espiritual. Isso, né? Lá naquele simbolismo bíblico. E agora nós temos de novo uma escolha para nós fazermos. Nós fizemos a escolha primeiro, Caim. Tá? Porque o negócio aqui na Terra é mais gostoso, né? A vida da Terra é uma beleza, né? A gente vê os bailes aí que aparecem na televisão, né? Parecia um baile um dia desse que era várias ruas, né? Era uma multidão mesmo. Nós gostamos disso. E aí por diante, né? As coisas bem materiais.
E as coisas espirituais dão trabalho. As coisas espirituais nos forçam a renunciar a muita coisa. Nos obriga mesmo a mudanças mesmo que nós temos dificuldade, que a gente gosta daquilo. Como é que eu vou mudar se eu gosto daquilo? Aí nós temos aqui no Evangelho uma nova representação. Quem vocês preferem? Está aqui. Quem quereis que eu vos solte. Ou seja, bicho solto mesmo, né? Barrabás ou Jesus? O homem mau, o homem da terra, ou o homem espiritual, o homem amor, o homem do bem. Alguém quer fazer? Não estamos na eleição, tá? O voto aqui não pode ser secreto, não. Quem escolhe o que aí? Mas eu acho que não tinha nem como, naquela época, se escolher. Se hoje em dia nós ainda escolhemos o homem material, né? Imagina naquela época. Então, nós temos que falar o que o Zé Roberto falou no início. Aí nós estamos aí já procurando escolher um homem espiritual. Mas as escolhas ainda estão muito em cima do homem material. É interessante, né? A história se repete. E nós estamos chegando a uma época que essa história, infelizmente, ou felizmente, infelizmente para quem continua escolhendo Caim, escolhendo Barrabás. Infelizmente para quem agora, né, já vai passar a escolher Jesus. Os nossos enganos, nossos sofrimentos em reencarnações duras, expiações dolorosas, nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos em outras vidas. Com certeza não. Nós estamos aqui porque nós já apanhamos demais. Estamos já cansados de apanhar. Como diz a irmã, nós estamos cansados de guerra. Agora a guerra é conosco mesmo, aqui dentro. Então nós já aqui reunidos numa sexta-feira, essa hora, né, podia estar ali no outro lado, no cruzeiro, lá no Chapadão, né? Então, nós estamos aqui já procurando algo de melhor para nós. É aprender para aplicar. Ninguém aplica também sem aprender. Principalmente espíritos rebeldes. Quem falou alguma coisa? No espiritismo a gente vê isso, né, o Afrânio? Esses espíritos rebeldes ainda estão dentro do espiritismo e vê muito, né? Porque eu já frequentei várias casas e você escuta às vezes essas palavras, essas agressões veladas sem motivo dentro de uma casa espírita, né? E por pessoas que têm um grau mais elevado de conhecimento, ou deveria ter, né? Não sei como é que... Sinceramente, eu acho que você até nessa vida você pode saber mais do que outros, né? Ter estudado mais do que outros, mas de repente o mais humilde que chega depois na casa espírita já tem um pouco mais de aprendizado e só que está guardado, né? Não sei como é que funciona. Agora, vivência em casas espíritas, eu passei por várias, e por isso que quando eu fui jovem eu me afastei bastante da religião, no geral, por causa disso, porque eu não entendia por que disso, porque uma hierarquia onde havia isso, né? Essa necessidade de um ser o grande sacerdote e o outro estar aqui embaixo, ter que agir como Jesus, ser obrigado a agir como Jesus, e o outro agindo como um grande sacerdote dentro de uma casa espírita. Você não vê igualdade, né? Você não vê o tratamento igual, como o Haroldo Dutra fala. Não, o negócio, gente, é a gente acolher, a gente dar aquele abraço, a gente falar. Não é fazer a pessoa chegar lá e mandar estudar 50 anos antes de poder conversar com alguém, né? Você vai Claro. o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler o Livro dos Médiuns, vai ler o Consolador, depois você vem falar comigo, tá? É mais ou menos isso. É verdade. Oi, fala. Fala, Zé. A gente tem que lembrar que Jesus veio para quem? Os enfermos, né? Estupiados. O espiritismo é para quê? É continuação, não é? Sim. É. Então, É continuação.
A gente vai esperar o quê? A gente não pode esperar muito, não. Nem da gente, nem dos outros. Isso. Não tem como esperar muito. A gente tem que aceitar, aprender, informar, né? De novo, beber muita água. Vai embora. É isso aí. Quer falar, Elisa? O problema é que nós nos vemos assim, nós estamos aqui, nós somos espíritos, né? Então, nesse estudo, nós temos espíritos encarnados e desencarnados participando. E no grupo espírita, né, nós temos os espíritos encarnados e desencarnados participando. Nós, que somos os encarnados, que estamos presos no corpo físico, nós estamos envoltos nessa atmosfera do mundo físico, né? Do físico, que os evangélicos chamam de mundo, né? Do mundano. E por causa disso, nós agimos como matéria, sempre como matéria, pensando como matéria. Então, nós temos dificuldade de pensar como espírito, né? O espírito deveria ser assim, mas pô, não dá para ser assim porque no mundo da matéria as coisas não funcionam desse jeito. Então, isso acaba levando a gente a tomar atitudes que não tem a ver com aquilo que a gente acha que deveria ser. Dentro do centro espírita não é diferente, porque dentro do centro espírita nós temos o quê? Espíritos encarnados, que vivem no mundo da matéria, no mundo material. Apesar de estarem lá, de estudarem, estão envoltos nessa atmosfera da matéria, da nossa vida social na Terra, é muito pesada. Ela consegue ser mais pesada do que a sutilidade do espiritual. Para nós, isso pesa muito, né? Então, a gente diz assim, eu não me importo com isso. Mas tem um dia, sei lá, um dia dá uma coisa na gente que aquilo que a gente falou ontem, hoje está sendo diferente. Não quer dizer que a gente não pense mais daquele jeito, mas ao peso da atmosfera material, né, na nossa vida. Eu acho que aí, nesse caso do Jesus, foi exatamente isso. Os homens são matéria, os homens pensam como matéria. O que o Pilatos fazia, quando eu li naquele livro Jesus Histórico, era uma coisa assim para aplacar a fúria dos judeus, porque tudo que acontecesse, que não saísse do jeito deles, poderia gerar uma revolta. E uma revolta seria uma guerra. E uma guerra seria ruim para Pilatos, que era o governador, que aí o Herodes lá viria com toda a sua ira sobre ele, que ele era o responsável por controlar o povo. Então ele fazia isso, né? Liberava um preso. E aquele povo judeu não queria um rei que não fosse vestido de ouro, né? Viesse numa carruagem de ouro, com uma trombeta de ouro, com tudo de ouro. Eles não queriam aquele rei para eles. E se os sacerdotes não queriam, por que o povão ia querer também? Certo ou errado? Não, é isso mesmo. Aí você vê lá em Renúncia, até o Afrânio falou na quarta-feira, né? O que é o Sione escuta lá antes de vir para a Terra? Ela ia passar por tudo que aqui na Terra nós passamos, né? Ela estava em volta do planeta, de classificações, de todas essas energias, e não tem jeito, pô. O próprio Jesus, né, está passando aqui agora. O Afrânio falou sobre isso na quarta-feira. Jesus não precisava passar por isso. Não. Ele não tinha nada para passar por isso. Mas vocês, eu não, tá? Eu estava lá e eu escolhi o errado. Eu assumo isso. Eu assumo e a perfeitamente. outra coisa, Elisa, só para completar o que você falou aí, que essa questão também, os judeus, o Herodes, era vamos falar no pop, né? Um puxa-saco de primeira, tá? O Herodes conseguiu, com o governo romano, que o judeu tivesse o sábado respeitado. Os romanos eram obrigados a respeitar o sábado do judeu.
não fazer o que os judeus fazem, não comer, não trabalhar, etc. Não, mas respeitar aquele dia santo dos judeus, o Shabat. Tá? Ele conseguiu isso tudo, mas fundou uma cidade em homenagem ao César, chamada Cesareia. Então, o que o Herodes também, Pilatos também pesou muito nessa decisão aí, de não querer nada, porque os próprios judeus poderiam, através de Herodes, ir a Roma e derrubar ele. Poderiam derrubá-lo. Tá? Isso aí foi o que muito pesou na decisão de Pilatos também. De ter que deixar, ele vendo que Jesus era inocente. Né? Ele vai falar aqui no próximo versículo sobre essa questão, que estava mais à frente, aliás, sobre a questão da inveja, que era inveja dos fariseus, foi assim que Pilatos julgou essa história aí. Então, ele não queria se comprometer com o cargo dele, digamos assim. O cargo dele era mais importante. E digamos que Pilatos aí teve aquela famosa pergunta que Jesus fez ao Públio Lentulus. Né? O que é que você quer? 1 minuto de glória ou séculos de sombra? E Pilatos também escolheu séculos de sombra. E é Cláudia ou é Cláudia, né? Avisou a ele que... Não, vai falar aqui na frente isso. Né? Ela vai falar já no versículo 19. Eu nunca sei se é Cláudia ou se é Cláudia. Acho que é Cláudia. É Cláudia. Mas esses espíritos estão resgatando aqui, ou a Fran, ainda estão... Não, a maioria já resgatou, Consuelo. Você não vê o Dom Pedro II? Dom Pedro II é aquele que enfiou a lança em Jesus. É o Longinos. O Longinos. Longinos, né? Longinos. Esses que fizeram muita coisa, vê Judas. A última encarnação aqui que a gente sabe é Joana d'Arc. Mas ela fez muita coisa também, né? Doutor Bezerra já era bonzinho na época de Jesus, mas hoje é o que é o doutor Bezerra, né? O Emmanuel, que era o Públio Lentulus, orgulhoso, senador orgulhoso, esse aí, Emmanuel de hoje. Então a gente vê que muitos já conseguiram sair disso. É lógico que tem alguns que não, tem vários que não, mas a grande maioria pode não estar elevado, mas já está num bom caminho. Porque o próprio Pilatos, a história de Pilatos é muito triste depois que ele é tirado do poder, vai morar na Suíça, e lá ele pegou o hábito de lavar as mãos toda hora. Quem fala isso é a Amélia Rodrigues, num livro muito legal, Pelos Caminhos de Jesus, né? Ele ficou paranoico. Paranoico, lavar a mão toda hora, porque aquilo ficou preso na mente dele o tempo todo, do ato irresponsável dele. Eu vou lavar minhas mãos. E ele se joga numa cratera de um vulcão extinto. Tá? Se joga, tá? Suicida, morre legal. Quer dizer... Acho que isso tem há 2000 anos, né? Hein? Eu acho que isso tem em 2000 anos, né? 2000 anos. Eu não me lembro qual livro, não. Não, tem não. Tem não. 50 anos depois, acho que é 2000 anos. Não, eu li no livro. Peraí, que eu vou te mostrar onde eu li isso. Aliás, essa página é muito boa, mas não vou ter ela hoje não. Eu também li isso, para mim era 50 anos depois ou 2000 anos. Não, aqui, 2000 anos não fala isso não. Olha, essa capa é antiga, tá? Pelos que pode ser. Do Divaldo Franco, o espírito Amélia Rodrigues, que é uma das mulheres que acompanharam Jesus. Eu não sei qual é, a Amélia Rodrigues. Foi uma poetisa agora na última encarnação na Bahia. Ela bota aqui mesmo, né? Você tem esse livro aí, Elisa, ou não? Não. Então vou ler aqui, tá? Não tem. Logo após, lavando as mãos, Pôncio Pilatos não limpou a consciência do trajado, que permaneceria exigindo-lhe retificação de conduta. Os anos se passaram. Tibério César cedeu ao seu lugar, tá? E colocou no seu lugar Calígula. Quer dizer, Calígula não devia ser amigo de Pilatos, que é o que vai falar aqui agora. Pilatos, caindo em desgraça, retornou a Roma e foi mandado para o exílio na Suíça. A neurose de culpa ficou-lhe impressa na conduta atormentada. O ato de lavar as mãos repetiu-se cruel, constante
em tentativa tormentosa de autoliberação. O olhar do inocente eram, Jesus, né, na sua lembrança, 2 estrelas de intensidade ímpar, penetrando-lhe os esconsos redutos da alma sofrida. Desarmado de fé e corroído pelos remorsos incessantes, com o sangue nas mãos da vítima, que representava todas as vítimas que lhe sofreram a injunção criminosa, que se avolumava, e sem valor moral para a reabilitação através do bem, atirou-se inerme, infeliz, na cratera profunda de um vulcão extinto, fugindo da vida física para adentrar-se na vida onde a verdade estua perene. Tá? Então, isso aqui foi o Cristifim de Pilatos. Tá? O Cristifim de Pilatos. Tá? Que livro é esse mesmo? Pelos Caminhos de Jesus. De Valdo Pereira Franco. Mas já tem outra capa hoje, tá? Essa é a capa. Não, não tenho esse não. Estava olhando aqui, eu tenho Luz da... Amélia Rodrigues. Não tenho, não. Pois é, então, né, o Pilatos também sofreu muito com isso. E o que acontece? Quando o espírito sofre muito, né, ele vai chegar àquele ponto que é que ele chega e começa a sua caminhada de volta para o Pai. Então, muitos daqueles espíritos, logicamente, que ainda estão aí na situação, mas a maioria, acreditamos, né, que teve esse contato mais direto, já está bem melhor hoje. Até o próprio Pilatos, não sei como ele está hoje, não tenho essa informação. Tem uma escritora aí que estava falando sobre isso, mas eu não li nada dela. São os livrão grossão, não me lembro o nome dessa escritora, dessa médium, mas deve estar melhor, né? Bem melhor do que ele estava naquela época. Ok? Alguém mais falou alguma coisa ou vamos continuar? Continuemos. Onde foi que eu parei? Barrabás e Jesus. Né? Na nossa votação. Né? Nós votamos aqui agora. E quem ganhou? Não foi surpresa para ninguém. Tinha, assim, como é que fala? Lá no Ibope tinha a vantagem imensa lá, né? De uma intenção, né? Intenção que eles falam. Aí olha só o que fala o versículo 18. Pois sabia que por inveja o entregaram, ou seja, entregaram Jesus por inveja. Pilatos sabia de tudo. Mas ele foi fraco. Foi fraco. Ele não teve coragem de encarar o que viria por parte dos judeus, porque ele já sabia que os judeus eram fortes. Apesar de ser um povo dominado pelos romanos, os judeus eram muito fortes. Tá? Eles tinham muitas artimanhas e facilmente derrubariam Pilatos. Eles não eram mole. Tá? Aí agora vem o que a Elisa falou. Enquanto estava sentado no estrado, o estrado está aqui embaixo, está falando, tá? É um lugar onde o tribuno sentava para julgamento. Tá? Enquanto ele estava sentado no estrado, Pilatos, né? Sua mulher lhe mandou dizer, não te envolvas com este justo, por muitas coisas sofri hoje em sonho por causa dele. Detalhe, essa palavrinha aí, que eu até sublinhei aqui, em sonho. O que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos? Quer dizer que ela, em sonho, foi levada a algum lugar, né? Mostraram a ela quem era Jesus. Tanto que ela fala, né? Não te envolvas com este justo. Tá? Justo, naquela época, era o homem de bem de Allan Kardec. É o capítulo 17 do Livro dos Espíritos, pergunta 918 do Evangelho. Fala, Salvador. Eu acredito que ela viu até o que ia acontecer. Pode ser. Tem um livro aí que fala sobre essa história. Eu nunca li, tá? Já li. É um livro até... é mais romance do que mesmo, né? Mas quem leu gostou. Eu li sobre isso naquele Zelota, que fala do Jesus histórico. Você gostou de Jesus histórico, hein, Elisa? Não, mas tem informações históricas que são boas. Então, deixa só falar uma coisa, que a Elisa tocou no assunto, a Consuelo naquela hora tinha falado uma coisa. Em Consuelo, os espíritos nos pedem para observar. Caramba, caiu um raio aqui agora, legal. Os espíritos nos pedem para observar
a condição de espíritas e do movimento espírita, tá? Aliás, desculpa, do espiritismo e do movimento espírita, tá? Porque o espiritismo, a doutrina em si, ela é intocável. Ela é aquilo ali, ninguém consegue mudar, é aquilo. Mas o movimento espírita, que ainda continua com suas paixões, seus vícios, suas imperfeições, que traz de milênios ou séculos de outras religiões, tá? Nós trazemos isso conosco. É atavismo, está aqui dentro de nós. Tá? Nós estamos ainda nos livrando, nos libertando disso. Então, quem tem dentro do espiritismo é o ex-padre, é o ex-pastor, é o ex-bispo, é o o ex-espiritualista lá da época que Kardec mete um monte de mago, digamos assim, entre aspas, né? Então, essa turma está toda dentro do espiritismo também se corrigindo, também aprendendo a verdade, o real cristianismo, né? E há dificuldades de se libertar disso, como nós temos, né? Eu não esqueço, eu já falei isso aqui, da florzinha em cima lá daquela caixinha Espírito Grupo Espírito Marial, Maria Vaz. Pô, aquilo me deixava, pô, botar flor, isso é coisa de igreja católica. Depois eu quebrei a cara, já falei sobre isso aqui, né? Quer dizer, coisas que nós carregamos ainda, que nós temos que nos libertar. Aí acontece isso, dentro da casa espírita, um quer mandar mais que o outro. Existem 3 tipos de centro espírita. O centro espírita espiritista, que é aquele meio umbandista. O espiritélico, que é aquele meio evangélico. E o espiritólico, que é o meio católico. Tá? Isso aqui na Penha tem os 3 tipos, tá? Não é crítica, não, que eu gosto de olhar, gosto de observar. Descobri que tem os 3 tipos aqui na Penha, aqui, adjacências da Penha. Nós estamos bem servidos, viu? E é isso aí, tá bom? O movimento espírita é isso, é o espírita aprendendo, né, a realmente ser um cristão, digamos assim, um verdadeiro cristão. Bom, continuamos? Alguém vai falar alguma coisa? Bom, a questão do sonho que eu falei, nós estamos estudando o livro dos espíritos, né? Que a menina, né, Cláudia, não sei, né, esposa do Pilatos, né? E nós estamos vendo como o sonho, né, nos guia, né? Como os sonhos, né, são válidos. Ela, então, teve um sonho premonitório, né? Ela preveu, se for por esse caminho, vai acontecer isso. Só que como nós, falo até mais por mim, tá? Nem sempre acreditamos nos sonhos, tá? Nós quebramos a cara. Lógico que nós não devemos acreditar em qualquer sonho, mas há sonhos que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Principalmente se o sonho foi para coisa ruim, nós não devemos levar muito a sério, não. O que tem de espírito aí, querendo assustar a gente, não está no gibi. São os zombeteiros que Kardec lá bota lá no livro dos espíritos, na escala espírita. Eles querem brincar com a gente, ou mesmo são espíritos maus, inimigos nossos de outras encarnações, que querem nos prejudicar. Mas ela aqui, pelo jeito, teve um sonho premonitório válido. Ela chama ele de justo. E fala, Pilatos, olha só. Ainda fala, por muita coisa que sofri hoje. A deterista que a Elisa até falou, as consequências que poderia vir, dependendo da decisão do Pilatos. Quer dizer, ele queria defender Jesus, mais um motivo até para defender Jesus, mas faltou coragem. A covardia moral, o nome disso. E o medo que ele tinha também de perder o poder por saber que os judeus eram barulhentos, encrenqueiros e vingativos. Então ele sabia que aquilo ali, se ele não fizesse a vontade deles, aquela que acontecesse aquela morte, eles ficaram em cima dele até ele cumprir com o que eles queriam, né? Porque ele sabia que dali
a ameaça era chegar no César, né? Que na época era o Herodes. Mas Exatamente. isso era para acontecer. Jesus sabia que ia acontecer, porque não teria nem como não acontecer, porque nós estamos ainda como estamos. E naquela época ainda um pouquinho pior, né? Um pouquinho. Porque cortava a cabeça, hoje em dia corta-se, mas se esconde. Naquela época, quando cortava a cabeça, largava a cabeça na rua. Então, eu acho que não tinha nem como não acontecer. E talvez Pilatos, ele foi, de uma forma, ele estava no meio dessa história e não teria como parar isso de uma forma ou de outra, porque se isso não tivesse ocorrido, se todo esse, entre aspas, se esse circo todo não tivesse ocorrido, talvez não ficasse tão marcado, né, as histórias de Jesus e os ensinamentos de Jesus. Isso teria que acontecer pelo momento que era, né, pelo que era e o que Jesus queria deixar, né? Eu acho. Não sei. Teria como acontecer? Consuelo, sim e não. Veja bem. O Jesus. Alguém quer responder isso? Pode responder. Jesus. O que eu entendo da vinda de Jesus à Terra, ele não veio para salvar ninguém, entre aspas. Ele, com o exemplo dele, ele veio para dar exemplos. E com o exemplo dele, se nós tivéssemos seguido, estaríamos salvos. Libertar, gente. Tá? Porque, veja bem, ele sentia, ele sabia que ia acontecer, já estava sabendo disso que ia acontecer. Porque, veja bem, ao ser acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Olha um exemplo. Certo? Disse-lhe então Pilatos: não ouves quantas coisas testemunho contra ti? Outro exemplo. Que ele não... E não lhe respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador maravilhar-se imensamente. Outro exemplo. Vários exemplos estão aqui. A vinda dele foi para isso. Nós ouvirmos os desacatos, ouvirmos as ofensas e calar. Esse é o exemplo que ele deu aqui. Então, eu interpreto que ele não veio para salvar ninguém, ele veio para apresentar realmente exemplos. E com esses exemplos, se nós tivéssemos realmente seguido isso aqui, hoje nós não xingávamos ninguém no trânsito, hoje nós não agredíamos ninguém com palavras, hoje nós não ofenderíamos ninguém, hoje nós teríamos o cabeça de uma família que não revidamos a discussão com a esposa, não brigamos com o filho nem nada. Então, veio para exemplificar. Está aqui, os exemplos dele estão aqui e por aqui afora. Então, é isso. É isso que eu penso de Jesus, na vinda de Jesus à Terra. Posso estar muito errado, mas o meu pensamento... Não, errado o senhor não está, não. Errado não. Veja bem, você, Consuelo, já leu a parábola de Jonas na Bíblia, no Antigo Testamento? Não sei, não lembro. Acho que não. Acho que Vou não. contar em um segundinho. Falar, de repente eu lembro, não sei. Tá lá, Jonas. Rapidinho vou contar. Temos 2 minutos para contar. Então, muito bem. Jonas era um profeta que Deus chamou ele para ir lá numa cidade chamada Nínive, para ir lá pregar o bem, falar que estava errado, que tinha que se consertar, senão Deus ia destruir tudo lá, ia acabar com tudo, arrasar tudo que nem Sodoma e Gomorra. Aí o Jonas, teimoso, achou, se eu for para lá, o pessoal é ruim mesmo, é mal falado, eu vou morrer. Pegou um barco e foi para o sentido oposto. Vamos dizer que, em vez de ir para São Paulo, ele foi para a Bahia, né? Aqui do Rio de Janeiro. No meio do caminho, o barco começou a sofrer tempestade, aquele povo era muito assim, supersticioso, achou que tinha alguma coisa errada dentro do barco. E foi perguntando a um ou outro, e Jonas fala, não, realmente eu estou errado, porque eu prometi a Deus ir para cá e estou indo para lá. Aí eles ficaram com raiva, o que é isso? Você quer matar todo mundo? Jogaram Jonas fora do barco. E Jonas foi engolido por um peixe e ficou 3 dias na barriga do peixe. Grande simbolismo isso aí, mas não vou falar sobre simbolismo. Vamos embora. Depois que Jonas saiu da barriga do peixe,
Ele foi realmente para Nínive, medo, né? Chegando lá, ele foi lá no meio da praça e começou a falar, pregar, gente, olha só, o fim está próximo. Ou vocês se mudam, se modificam, que Deus mandou dar esse último aviso. Vai arrasar com tudo aqui. Vai acabar com tudo. O pessoal ficou assim abismado, foi lá no rei. Rei, olha só, tem um profeta aí que está falando isso, isso, isso. O rei não quer ouvir. Foi lá o rei ouvir. Quando o rei ouviu aquilo, ficou impressionado. Né? Lançou um decreto real. Veja bem, pela primeira vez, há um decreto para consertar uma humanidade moralmente. Olha só, o rei falou, a partir de hoje, todo mundo vai fazer o que esse profeta disse. Tá? O que esse profeta está falando. Ele está certo, nós estamos tudo errado. A partir de hoje, a lei é essa. Quem não tiver dentro da lei vai se ver comigo. E ficou todo mundo, entre aspas, bom, certinho, né? Seguindo as leis divinas, entre aspas. Muito bem. Jonas, né? Quando Jonas acabou de fazer a pregação, ele não viu nada disso acontecer. Ele subiu uma montanha, ficou lá na montanha esperando Deus acabar com tudo, né? Porque ele esperava que Deus acabasse com tudo. Aí a história de uma árvore e tal, também não vou contar. Depois você lê lá, quem quiser ler, né? Aí depois que a árvore morre, Jonas fica meio irritado. Senhor, o senhor matou uma árvore que era a única sombra que eu tinha, a única coisa boa que tinha nesse calor imenso aqui, nesse deserto, né? E o senhor me deixou mal, porque eu fiz uma profecia lá embaixo, o senhor ia arrasar com tudo, e o senhor não arrasou com nada. E Deus mostrando a sua misericórdia para Jonas. Eu sou misericordioso. Aqueles são meus filhos. Eles se modificaram. Por que motivo eu os mataria? Por que motivo eu arrasaria aquela cidade? Tá? Então, veja bem, a moral é essa. Todas as profecias vieram para que a gente abrisse nossos olhos e evitasse fazer, entendeu? As profecias foram feitas para não acontecer, digamos assim. As profecias não devem acontecer. E todas elas, a grande maioria, aconteceu porque nós somos rebeldes, fomos, né, levianos, fomos, dentro das nossas paixões, o pior possível, maus, cruéis, etc. Mas as profecias eram justamente para nos alertar e não acontecer aquilo. Então, Jesus não tinha necessidade de ser crucificado. E era para nós nos melhorado muito com a vinda dele. Mas, de qualquer forma, a sua mensagem ficou. É o mais importante para nós. Mas essa parábola de Jonas tem muito a ver com essa história aí. Quem quiser depois dá uma olhadinha no Antigo Testamento, né? Eu acho que é Jonas, só que vem falando, né? Pequenos Profetas, né? O livro de Jonas, o negócio desse vem falando. É pequenininha, só uma folha e meia só da Bíblia. Então é isso aí. Jesus não tinha necessidade de ser crucificado, não tinha necessidade de morrer. Porque o que ele passou, ficou. Mas a morte dele, para um povo ruim igual a gente, né? Aí nós vamos cair naquela pergunta 894 do Livro dos Espíritos, quem faz o bem para a gente, quem faz o bem a algo